Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Hoje, quarta-feira, nós temos aqui mais duas perguntas, dando prosseguimento à nossa lição. Ontem, nós vimos que Jesus Cristo adiou um pouco a ida para Jerusalém na festa dos tabernáculos, indo em secreto, sem dar conhecimento aos seus irmãos. E nós vimos na última pergunta de ontem que o povo lá em Jerusalém ficavam perguntando, cadê aquele homem, né? E hoje, dando prosseguimento, vamos aqui para a pergunta 7, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Como estava o estado de espírito do povo lá em Jerusalém? João capítulo 7, versículo 12 e 13 diz assim: Entre a multidão havia muitos boatos a respeito de Jesus, a respeito dele. Alguns diziam, é um bom homem. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Olha, amados, o estado do espírito do povo era o famoso estado de opressão. O povo tinha medo. Medo de quem? Ora, estamos falando de judeus, que tinha medo dos judeus. Então, quando ele fala medo dos judeus aqui, esse termo, os judeus aqui, se refere à liderança religiosa dos judeus. Eles tinham medo dos líderes judaicos, né? Os sacerdotes, os doutores da lei, a turma que fazia a cúpula da liderança, né? Porque estava todo mundo ali bem alinhado, né? Porque todo mundo queria, obviamente, se dar bem com a religião, oprimindo e tirando tudo do povo, né? Infelizmente, esse era o caráter de ontem e de hoje, de sempre. Então, o texto diz aqui que era a multidão em Jerusalém, estava uma festa desse nível, dessa importância. Jerusalém estava lotada, né? Lotada de gente, era muita gente. Então, a Bíblia diz que aqui é uma grande multidão. Era muita gente que habitava Jerusalém para esta festa. E nós vemos aqui a multidão completamente dividida em pensamento, né? Uma parte da multidão dizia, não, ele é uma boa pessoa, ele é um bom homem. Ele é um homem de Deus, em outras palavras. É alguém que a gente não pode acusar de nada. Como é a gente vai acusar um bom homem? Vamos acusar dele ser bom? Não tem sentido. Você realmente julga, você tem alguma coisa contra um homem mau. Mas um homem bom só tem coisa boa a se dizer a respeito dele, né? Não parece óbvio isso? Com certeza, né? Então, uma parte da multidão dizia, não, ele é um homem bom. Mas a outra parte da multidão dizia, não, isso é um falso profeta, está enganando, quer enganar o povo. Né? Isso é um enganador. Uma parte dizia que ele era bom, que ele era do bem, a outra parte dizia que ele era do mal. Agora, aqueles que queriam dizer que ele era do mal não tinham coragem de dizer. E aqueles que diziam que Cristo era um bom homem também não tinham coragem de dizer. Todos estavam com medo dos judeus. Era proibido até falar no nome de Jesus. Já imaginou uma situação dessa? Já imaginou? Os judeus se vangloriavam de ser o dono da verdade, de serem as pessoas mais sábias relacionadas às profecias, ao tempo do fim, relacionadas à palavra de Deus. Se consideravam verdadeiros oráculos de Deus na terra. Mas a verdade deles temia investigação. Já imaginou a situação dos judeus? Praticamente proibia o povo de falar no nome de Jesus Cristo. Isso não é novidade não. Se a gente for lá ver o livro de Atos, né? Quando eles dão uma surra ali em Pedro e no seu companheiro, né? Não estou lembrado de quem era agora que estava com Pedro, se era Marcos, se era João. Deram uma surra, depois fizeram a mesma coisa com Paulo. Acho que Paulo e Silas, se não falha a memória, ou Paulo e Barnabé, não estou lembrado. Deram uma surra neles também e disseram assim, olha,
vou liberar vocês, mas eu peço a vocês que não falem mais nesse nome de Jesus. Já imaginou o pedido? Eles estavam acostumados a fazer isso. Impedir o povo de tentar falar no nome de Jesus Cristo. É muito bom nós analisarmos aquilo que aconteceu no passado, né? Já que a Bíblia diz categoricamente que o que foi é o que será. O que aconteceu lá, se repete agora no tempo presente e no futuro. Meus amados, a questão é, porventura não acontece a mesma coisa dentro da igreja de hoje? Eu duvido que qualquer pessoa, sem avisar o pastor da igreja deles, assim, eu vou botar um grupo de estudo lá na minha casa e eu vou estudar agora o que a Bíblia manda estudar. Não vou estudar o manual da igreja, eu não vou seguir um grupo de estudos, um sermonário, um estudo bíblico, um livreto, um folheto que vocês fizeram, não. Eu vou estudar a Bíblia com irmãos aleatoriamente, estudar tudo da Bíblia, examinar a Bíblia com profundidade. Eu duvido que aconteça isso. O pastor repreende, o pastor disciplina, o pastor persegue. Isso acontece com 99,9%. As igrejas grandes, todas as igrejas grandes, ela tem que monitorar. Você só estuda o que a igreja dá. Eu duvido que você diga assim, eu vou estudar tal tema com o povo, vou me aprofundar nesse tema aqui, vou aprofundar sobre a divindade, vou estudar sobre isso. Chego na igreja pentecostal e digo assim, eu vou montar um grupo lá em casa, com um monte de irmão, quem quiser pode ir para lá, vamos estudar só sobre a lei de Deus. Eu duvido que ele permita. Com certeza começa a perseguição, começa os boatos. A primeira coisa que acontece, os bajuladores do pastor, da liderança, começam a tentar caluniar contra aquele irmão, dizendo que ele quer dividir, que ele quer isso, que ele quer aquilo outro, né? Já criando uma imagem negativa dele para com a igreja, para que a igreja o rejeite. E facilmente ele será rejeitado, porque a maioria dos membros das igrejas não são examinadores da palavra. São papa-sermões que vão na igreja uma vez na semana, uma vez na quinzena, uma vez no mês, para escutar ali alguma coisa e nem decora, nem aprende, porque chega em casa não vai revisar aquilo que escutou, não vai aprofundar aquele estudo, não vai examinar a Bíblia com mais interesse, com mais dedicação, e aí torna-se presa fácil. Então, esse era o resultado da igreja nos dias de Cristo. Era uma igreja com medo de dizer uma verdade, que Jesus era bom, e medo, inclusive, de dizer até aquilo que eles mesmos, os líderes judeus, queriam dizer contra Cristo. O povo tinha medo de ficar até do lado deles. Você imagina o nível de opressão religiosa que esse povo sofria. O povo estava dividido e não podia falar porque tinha medo dos judeus. Está aqui o texto, claríssimo. Qual é o resultado da opressão? Qual é o resultado da dominação? Da dominação que impõe uma determinada servidão. Servidão física ou servidão psicológica, emocional, né? Qual o problema? O medo. A religião do medo. Muita gente se diz crente tal, mas eles não pararam para pensar ainda e entender que eles vivem numa religião do medo. Pois é, meus amados irmãos. Nós, hoje, trazendo esse texto para o dia de hoje, né? A gente faz essa pergunta aqui. O mundo se tornou na maior de todas as multidões. 8 bilhões de pessoas no mundo. E quem é hoje que não tem medo da sua igreja, do seu pastor? Para dar um passo tem que pedir permissão. Ainda dizem que são livres? De fato são livres mesmo? Continuando, meus amados irmãos, vamos agora para a 8ª pergunta. Em que ocasião Jesus se revelou e qual foi o resultado dessa revelação? Quando ele se revelou para o povo, né, porque o povo estava esperando ele, o assunto não era outro, era só Jesus. Cidade de Jerusalém inteira. Todo mundo queria ver Jesus. Aqueles que eram contra, aqueles que eram a favor dele, aqueles que criam, aqueles que não criam, né? Veja que havia um estado de espírito ali, de ansiedade, e todo mundo aguardava Jesus. E aí, em que ocasião ele vai se revelar?
E o que acontece, né, depois dessa revelação? Algo bom? Essa é a pergunta, a 8ª pergunta. Vamos então ler aqui em João capítulo 7, versículo 14 e 15, para entendermos o que aconteceu ali. Quando a festa estava na metade da festa, ou seja, havia se passado 3 dias e meio, que era uma festa de 7 dias, quando estava na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Já imaginou? Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Que coisa, né? Isso é simplesmente maravilhoso. Imaginemos que Cristo não chega antes, 2, 3 dias antes, um dia antes da festa, ou chega na horas antes da inauguração, de dar início àquela festa, mas ele aparece, se revela na metade da festa, com 3 dias e meio. Esse número é fantástico, porque esse número de 3 dias e meio, 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, né? Falando já no sentido mais profético, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, tudo vincula a 3,5, 3,5, né? Porque Cristo, o seu ministério foi de 3 anos e meio, no meio da semana de 7 anos ele morreu, ressuscitou, e mais 3 anos e meio os discípulos dele ficaram ali em Jerusalém, pregando até serem expulsos definitivamente, perseguidos e começando ali aquela perseguição de morte aos apóstolos. Pois bem, então Cristo se revela exatamente 3 dias e meio, já que a festa era 7 dias, então na metade da festa, sempre no meio. Por que Cristo aparece sempre no meio? Sempre é no meio. Sabe por quê? Porque este é a base do nome, do título principal que ele recebe. Cristo é um intermediador, só há um intercessor, um intermédio, médio, meio, metade, centro, né? Cristo é o único mediador, está lá em 1 Timóteo 2, versículo 5. O único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, ele está no meio, ele é o mediador. Quando ele morre na cruz do Calvário, a cruz dele é a do meio. Cristo está sempre demonstrando, nada disso foi por acaso, nada disso foi escrito assim, jogado de qualquer jeito, não. Tudo tipificava, apontava para Cristo como Messias, Jesus Cristo Messias. Tudo aponta para isso. Então ele se revela exatamente no meio da semana da festa dos 7 dias do tabernáculo, como no meio da semana profética dos 7 anos, ele se revela para o mundo como aquele que sai do túmulo, como num corpo já incorruptível, glorificado, para subir ao Pai. Ele se revela, né? Olha que coisa linda, meus amados, que coisa linda. Então, aqui o texto diz que, e ele quando se revela, ele não vai dizer assim, na porta, cheguei, diga o povo que eu cheguei. Não. Ele caladinho, só vai falar quando chega lá de frente ao templo, a entrada do templo. Ele vai para lá, onde está cheio de gente, onde tem mais gente. E ele quando chega lá, ele começa a ensinar. Olha só. Aí você diz, mas ele não foi ameaçado de morte? O povo queria matar ele, procurando ele até nas cidades mais longínquas ali da Galileia, onde encontrasse a ordem era prender para matar. Como é que ele tem coragem de ir no coração, no centro, debaixo das barbas de todos os soldados, de toda a liderança judaica? Como é que ele vai para o único lugar onde ele não devia estar? O povo não precisava nem procurar ele, ele ia direto ali na boca do leão, na boca da cova do leão, ele foi para lá. E diante lá do templo, ele começa a ensinar com toda a autoridade. Que coisa, né? Que coisa importante é entender isso. O homem sábio, assim, o homem sábio, né? Sábio, obviamente, que recebe a sabedoria de Deus, porque ninguém é sábio por si só. O homem que recebe dessa sabedoria, ele só fala na hora certa, ele guarda o momento certo, ele sabe quando, o Espírito conduz ele para que ele fale na hora certa. Jesus Cristo ficou um tempo ausente, e o povo procurando por ele.
Os irmãos disseram, vai agora. Ele disse, não, esperou dias a mais. E ele só chegou na hora certa. Quando a festa já tinha iniciado, já estava na metade, o povo achava, vem mais não, perdeu os primeiros dias são os mais importantes. Os primeiros dias são os melhores. É muita comida, é mais comida, quando vai chegando no final, os primeiros dias são os melhores, que chega exatamente no meio, para pegar todo mundo de surpresa, para realmente preparar os corações para o que ele tinha para falar. Olha quanta sabedoria, né? Quanta sabedoria. Nenhuma ansiedade havia no coração de Cristo para na hora certa fazer aquilo. E aí, quando Cristo começou a pregar de uma forma que muitos judeus ali, da liderança, quem sabe estava vendo ele falar pela primeira vez, né? Porque na maioria das vezes eles enviavam alguns espiões para escutar. Uma coisa é você escutar o recado que alguém traz, outra coisa é você ver com os próprios olhos, ouvir com os próprios ouvidos, né? Imagine ali o estado de êxtase dele, Cristo ensinando. Isso foi tão forte que eles começaram a perguntar, a liderança, perguntar um para os outros assim, ei, aonde foi que esse homem adquiriu tanta instrução? Se os melhores professores, os homens mais sábios, os homens mais caros que tem aqui, são os nossos professores, e nenhum deles conhece esse tal de Jesus, ninguém ensinou esse tal de Jesus. Como é que ele sabe tanto? Ele aprendeu aonde? Porque o povo, porque os pobres, a nação dos pobres de Israel, não tinha condição de estudar e a liderança não queria ensinar esses pobres. Por quê? Para dominá-los. Quando você não tem conhecimento, você é dominado. Quando você não conhece a verdade, você se torna escravo daquele que conhece. E você vai servir a ele porque ele sabe mais do que você. Se torna escravo daquele que domina. Olha, meus amados, e eles ficaram ali extasiados. Onde é que ele adquiriu tanta instrução? Olha, eles estavam admirados com o tamanho do conhecimento de Cristo, com o tamanho da instrução, com a sabedoria com que ele ensinava, né? E ele diz, olha, como é que ele tem tanta sem ter estudado? Que coisa linda, né? Já imaginou? Mesmo esse verso aqui, sendo tão claro, absoluto, você ainda vê pastores hoje em dia, olha só como são cegos, né? Essa liderança aí que está, o sistema religioso é tão cego, que eles dizem assim, aquele é pastor, só é pastor aquele porque ele tem um certificado, estudou na nossa escola de teologia, ele estudou, a gente deu ele um certificado, aí ele é pastor. Ou então, aquele ali realmente ele só pode pregar porque ele estudou, porque na cabeça deles, eles continuam errando, aonde todos os líderes religiosos erraram no passado, mas eles não têm nenhum interesse de mudar para corrigir, seguindo como a Bíblia ensina. Vocês percebem isso? Já pararam para pensar nisso, perceber esse detalhe importante? Assim é as instituições religiosas de hoje, igual, sem tirar nem pôr ao sistema religioso de antigamente. E cometem os mesmos erros, os mesmos. Aquele povo em apostasia, que negou Jesus Cristo, é esta mesma igreja atual, liderada por esses líderes religiosos, que estão na mesma condição ética, moral, espiritual, estão na mesma balança, estão no mesmo prato da balança, e serão julgados do mesmo jeito. Infelizes são aqueles que não conseguem enxergar isso. Bem-aventurados são aqueles que têm um discernimento espiritual para enxergar isso. Enxergando isso, ele não vai sair matando o pastor, matando o líder religioso, né? Agredindo ninguém com palavras, não. Não vai encontrar um pastor aí no meio da rua e vai agredi-lo com palavras, vai humilhar. Não precisa fazer isso não. A maior resposta a isso tudo é ser como Cristo. A resposta verdadeira para diante de todo esse desmando, dessa dominação religiosa na cabeça, né, das pessoas que dizem ser membros e seguir isso aí, a resposta é justamente não segui-los, não dar ouvido ao que eles pregam, não seguir os seus mandos e desmandos, não servi-los com tudo que tem, com seu tempo, com seu dinheiro e tal. Essa é a resposta que tem que ser dada.
ao invés de segui-los, dedicar tempo à leitura da palavra, à consagração, à oração, perguntar ao Senhor o que é que você deve fazer por Ele, na obra dele, né? E certamente o Senhor vai guiar.